Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouvira falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo e perguntando: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer para esse pobre paralítico que seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e todos que estavam ali ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Um pouquinho mais na frente, em Marcos capítulo 5, versículo de número 21, fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão aproveitou e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e ela sentiu em seu corpo que estava livre da sua enfermidade, do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor te aperta e ainda perguntas quem me tocou? E a mulher apareceu e ela disse: mestre, foi eu que te toquei. Versículo 34. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E o texto encerra em versículo 41, dizendo: tomou-o pela mão e disse-lhe: Talitha cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou e começou a andar, e todos ficaram maravilhados. 3 milagres que impactaram a cidade de Cafarnaum. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra é bendita, a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra nos ensina e a Tua Palavra injeta fé em nós. Pedimos-te que Tu tragas sobre nós a revelação dela, para que sejamos abençoados no nome de Jesus. Antes de pregar, eu quero mandar um grande abraço para uma ovelha querida, meu querido João Paulo, que está lá em São José dos Campos, em São Paulo, ligadinhos com a gente aqui na Rádio 88 FM. Deus abençoe, João Paulo, a sua vida, a Karina, sua família, em nome de Jesus. Meus amados, eu tenho a plena convicção de que quando a unção de Deus se estabelece num lugar, a ambiência desse lugar muda, a vida das pessoas mudam, milagres, salvação,
fortalecimento acontece na vida dessas pessoas. Há cerca de um mês atrás eu estava em Israel, na Terra Santa, e um dos lugares que eu gosto de peregrinar, que eu gosto de visitar, porque nesse lugar eu também sou muito ministrado e aprendo bastante, é Cafarnaum. Cafarnaum significa caos. E isso faz jus ao nome, porque um grande território veio sobre Cafarnaum e só deixou ruínas. Cafarnaum é uma das cidades impenitentes, juntamente com Corazim e com Betsaida. Por quê? Porque receberam muito de Deus. Foram tremendamente impactadas pelo poder de Deus, na pessoa de Jesus, que era o próprio Deus encarnado. E eles não conservaram o milagre. Receberam e não usufruíram daquilo e não foram gratos por tudo aquilo que receberam. Muita gente ali foi salva, muitas pessoas ali foram curadas e um terremoto veio e devastou Corazim, devastou Betsaida e devastou também Cafarnaum. Só ruínas nós encontramos ali. Mas no tempo de Jesus, grandes milagres aconteceram ali. Por quê? Porque a unção de Deus, ela se estabeleceu. E quando a unção de Deus se estabelece no lugar, numa família, numa casa, essa casa vive um tempo de milagres, de manifestações, de alegria, de poder de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu nessa ambiência de Cafarnaum, porque quando nós vamos lá, nós somos informados de que Jesus, ele morou em Cafarnaum. A vida pública de Jesus foi na Galileia. Ele nasce em Belém, vai para Nazaré, é expulso de Nazaré porque queriam matá-lo. O profeta não tem honra na sua própria casa. E é ali em Tiberíades, é ali na Galileia que o ministério de Jesus se desenvolve. Ele mora em Cafarnaum, na casa de Pedro. E Marcos, capítulo de número 2, nos afirma de que Jesus está ministrando na sua casa, na casa onde ele morava. Lá dá para a gente ver as ruínas de onde Jesus morava também, em Cafarnaum. E foi exatamente na sua casa em que ele transformou a sua casa num GC, num grupo de crescimento, ou um grupo de comunhão, ou célula, como você quiser. As casas eram pequenas, então eles não se reuniam em grandes templos. Embora em Cafarnaum tivesse ali 2 sinagogas, Jesus ministrava numa sinagoga pequenininha de Cafarnaum, e Jairo era o príncipe da sinagoga maior, mas em grupos pequenos, em casas pequenas. E o texto nos diz que souberam que ele estava em casa, e uma grande multidão afluiu para lá. E a narrativa de Marcos, capítulo de número 2, diz que um aleijado, um paralítico, é conduzido por 4 homens, é levado até Jesus. E o mais você já sabe, das dificuldades que esse homem teve de chegar a Jesus, de sair da sua casa. Estava sendo conduzido por 4 homens de fé. É como se eles dissessem assim: nós vamos ao encontro de Jesus e vamos voltar de lá diferentes, vamos voltar de lá curados, vamos voltar de lá maravilhados. E aí isso traz para nós uma lição muito profunda, de que quando eu e você vamos ao encontro de Jesus, algo tremendo acontece. Quando nós vamos à casa de Deus, quando nós estamos na presença de Jesus no nosso devocional, à luz do que ele falou lá no Sermão da Montanha, quando entrar no seu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, em oculto, e o teu pai que te vê te recompensará. Então, quando nós vamos ao encontro de Jesus, via de regra, alguma coisa profunda acontece. E esse homem, ele tinha fé. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com você. O que me chama a atenção aqui é a fé desse homem. Por quê? Porque esse homem está numa maca, está num leito. Esse homem, ele não pode ir até Jesus, ele está sendo carregado por 4 amigos. Mas não eram 4 amigos apenas que estavam levando o paralítico até lá. Eram 4 amigos cheios de fé.
E eu chamo a sua atenção para esse detalhe, porque fé é confiar no caráter de Deus. Eu tenho fé e você tem fé. É por isso que nós estamos conquistando, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. Eu e você estamos rompendo. Por quê? Porque a fé se estabeleceu dentro de nós. E o que é a fé? Hebreus capítulo de número 11 nos traz algumas pistas. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Então, o que é fé? A gente não está vendo, mas a gente está crendo. O que é fé? É um firme fundamento que está dentro de nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que a fé é um dom. Então, nós temos esse dom dentro de nós. Essa capacidade de crer, essa capacidade de superação, essa capacidade que Deus tem colocado dentro de nós para a gente ser determinados. Nós vamos ao encontro de Jesus e estamos absolutamente certos de que alguma coisa nobre, de que alguma coisa tremenda vai acontecer. E foi isso que aconteceu na vida desse homem. O texto nos diz que eles têm que atravessar alguns obstáculos para chegar até Jesus. Eles têm que passar pela multidão. Ele queria muito ouvir Jesus falar e não tinha como, porque a casa estava tomada. Tinha muita gente junto à porta, diz o texto. Não cabia, não tinha lugar mais para ninguém. E encontraram um jeito. Como colocaram ele lá em cima, eu não sei. Talvez ele foi içado por uma corda. Acharam um buraco no telhado. E lá ele foi colocado. E Jesus olhou para ele e disse assim, vendo a fé deles. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, porque Jesus vê a nossa fé. Ele sabe quem tem fé e quem não tem. Ele sabe quem acredita e quem não acredita. Ele sabe quem deposita nele a sua fé e quem não deposita. Jesus sabe. E o texto nos diz que Jesus, vendo a fé desses 5 homens, dos 4 que levaram e do paralítico também, libera uma palavra para ele: filho, perdoados estão os teus pecados. Salva o homem. E depois confunde a religiosidade predominante daquele tempo, quando diz, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando o ambiente está tomado pela glória de Deus, quando nós acreditamos que Deus pode fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, então nós estamos aptos para receber o nosso milagre. Eu quero declarar aqui na autoridade do nome de Jesus que a tua casa é essa ambiência de milagres. Quando a unção é curtida, já era, não sai mais. Eu tive o privilégio de pregar no país de Gales, no ano de 2013, onde foi o berço do avivamento galês com Evan Roberts. Preguei na Capela Moriá. Era um misto de pregação e de choro, porque o lugar está impregnado pela glória de Deus, pela unção de Deus. Foi há mais de 270 anos atrás, mas a unção ainda está lá. A presença de Deus ainda está lá. Outro lugar que eu entrei é o cenáculo, a casa do Espírito Santo, onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Foi ali onde estavam 130 pessoas reunidas. Você entra no cenáculo, você não tem perna, porque a unção curtiu naquele lugar. Você entra dentro do cenáculo, a presença de Deus, ela é gloriosa. E assim eu libero uma palavra na autoridade de Jesus, que através da sua vida, pessoas vão sentir a presença de Deus, que dentro da sua casa a ambiência será de glória. A casa onde há ensino, onde há palavra, onde há uma célula, onde há uma ministração, pessoas chegarão doentes, pessoas chegarão com traumas, pessoas chegarão carregadas de pecados, pessoas ali chegarão desassistidas, desesperançadas, destruídas e sairão de lá totalmente renovadas, totalmente transformadas. Eu quero liberar essa palavra aqui para a sua vida. A unção de Deus está sendo curtida na sua casa. A sua casa será um ambiente de milagres. Esse foi um grande milagre que aconteceu em Cafarnaum. O segundo milagre de Cafarnaum aconteceu com Jairo.
O texto que nós lemos aqui, isso também foi em Cafarnaum, porque ele era o príncipe da sinagoga maior de Cafarnaum. A gente vê essa sinagoga em ruínas também. A Bíblia Sagrada diz que Jairo é um príncipe da sinagoga e que a sua filha está numa situação dramática. Sua filha está moribunda, diz o texto, ela está às portas da morte. E o texto nos diz que esse homem vai ao encontro de Jesus, já havia tentado de tudo. E ele vai ao encontro de Jesus. Se em Marcos 2 nós ficamos maravilhados com a fé do paralítico e daqueles 4, aqui em Jairo nós ficamos impactados com a sua prostração. A Bíblia Sagrada diz em Marcos capítulo de número 5, que aquele homem se prostra em plena via pública, no meio da rua, diante de Jesus, e diz: Senhor, eu estou aqui porque a minha filha está morrendo, a situação da minha filha é dramática, eu quero te pedir um favor, que você vá comigo até a minha casa. E Jesus, vendo o coração daquele homem, as lágrimas daquele homem, a prostração daquele homem, porque a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, esse homem se prostrou aos pés de Jesus e lhe implorou com insistência: minha filha está morrendo, por favor, venha e impõe a mão sobre ela, que ela será curada. E o texto nos diz que Jesus foi com ele. E me chama a atenção esse texto, me chama a atenção essa história que acontece também em Cafarnaum, porque Cafarnaum a cidade está tomada pela unção de Deus. Os milagres estão acontecendo ali, milhares de pessoas estão sendo curadas, porque a unção, repito, curtiu ali, a presença de Deus ela era maravilhosa ali. E o texto então vai nos dizer que Jesus vai com ele. Isso aqui me chama a atenção porque esse homem é um homem de fé também. É um homem quebrantado, é um homem que se prostra diante de Jesus. E no meio do caminho até a casa de Jairo há algumas intercorrências. Por quê? Porque Jesus ele não pode despedir a multidão assim. Há pessoas ali que estão dependendo de um milagre, há pessoas ali que precisam ser transformadas também, restauradas. Então, o que me chama a atenção em Jairo, o que aconteceu com o paralítico é que Deus não despede ninguém vazio e ele também não. Jairo poderia dizer: eu vou embora para casa, minha filha está lá precisando de mim, a situação é dramática, Jesus não vai conseguir chegar. Às vezes nós estamos tirando as bênçãos das mãos de Deus, achando que nós podemos resolver um problema que não cabe a nós resolver. Às vezes nós estamos entrando na frente de Deus e Deus está dizendo: saia da frente porque eu quero operar no meu tempo. Mas às vezes eu e você nos adiantamos e dizemos assim: se eu não correr a coisa não vai acontecer, se eu não fizer a coisa não vai sair. Existem coisas que a gente precisa esperar. E esse homem está vendo muitas pessoas sendo curadas. Nesse momento em que Jesus está caminhando com Jairo até a sua casa, muita gente está sendo liberta. Então, o que acontece com ele? Ele abre mão do seu egoísmo. Ele abre mão da sua própria vontade. Ele abre mão do seu desejo. Porque ele acredita que Jesus vai chegar lá e vai curar a filha dele. Então ele fica em silêncio. Há momentos, amados, escute isso aqui, isso é tremendo, em que a gente tem que silenciar. A gente tem que ficar em silêncio e aguardar o tempo de Deus. Aguardar o momento de Deus agir, porque uma coisa é certa, Jesus está andando com a gente. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito. Há uma multidão ali, multidão que está sendo impactada, que está sendo curada. E Jairo está aguardando. E o texto nos diz que sai uma mulher. E essa mulher, ela tem um fluxo de sangue, ela tem uma hemorragia crônica. Ela também é de Cafarnaum. O texto vai nos dizer que esta mulher era
condenada pela sociedade daquele tempo e também conhecida. Ela não podia sair da sua casa. Por quê? Porque ela tinha um fluxo de sangue. E a lei, o Levítico, dizia que alguém que tivesse uma situação dessas deveria ficar confinada. Então, há 12 anos que essa mulher carrega esse estigma, essa doença. Há 12 anos que essa mulher sofre com esse sangramento crônico. Há 12 anos que essa mulher é torturada. E a Bíblia Sagrada diz que, está lá no Levítico, que uma pessoa assim deveria viver reclusa, não poderia tocar em ninguém. Então essa mulher disse: se eu apenas conseguir tocar na orla do vestido de Jesus, tocar no mandamento, tocar no verbo, tocar na palavra, mesmo que não toque nele, mesmo que ele não ministre sobre mim, mas se eu conseguir tocar no mandamento, que é o talite, onde tem ali as orações, onde tem ali no talite a bênção sacerdotal. Então ela diz: se eu tocar na palavra, eu vou ser curada. Então ela sai e ela toca no manto, mas o toque dela foi diferente. Ela tocou no manto e saiu virtude de Jesus. E sabe o que eu aprendo com essa mulher? Jairo é prostração. O paralítico de Cafarnaum é a fé. E essa mulher, ela me dá traz uma mensagem para mim, uma lição de quê? De superação. É alguém que não se entrega. É uma mulher que não desanima. É uma mulher que quebra protocolos. É uma mulher que pode até mesmo ser chamada de louca. Mas ela diz assim: ele está aqui. Aleluia. Então eu vou correr até ele. Entrou no meio da multidão. Parece que ela se tornou invisível. Ninguém viu aquela mulher. E ela tocou no manto. E a Bíblia diz que imediatamente a hemorragia foi estancada. 12 anos sofrendo, e ela foi curada imediatamente. E Lázaro está vendo aquilo. Jairo está vendo aquilo. E ele caminha com Jesus até a sua casa. Exemplos de perseverança, exemplos de gente que tem foco. E a minha palavra para você é essa: não desanime, não desista. Jesus está andando com você. Jesus está te vendo. Jesus continua liberando palavras para nós nesse tempo. Mediante as batalhas da vida, as lutas que nós enfrentamos. E quando Jesus está chegando à casa de Jairo, vem a informação: não enfades mais o mestre, não canse mais ele, libera ele, porque a menina já está morta. Vamos agora nos reunir para preparar aqui onde que ela vai ser sepultada. E Jesus diz: não dê ouvidos a eles. Entra dentro do quarto, juntamente com os discípulos, com Jairo e com a esposa, e libera uma palavra. E a menina é curada, Talitha cumi, que significa dizer: levanta-te. Eu concluo essa mensagem dizendo que a gente precisa ter fé, a gente precisa ser resiliente, a gente precisa perseverar, a gente não pode abrir mão da nossa bênção. Eu concluo dizendo: quem tem a última palavra é o Senhor. A última palavra é dele. E a partir do momento em que você está andando com ele, você tem a certeza de que ele vai operar no tempo dele. O que ele fez em Cafarnaum, trocando a ambiência de Cafarnaum no lugar de cura, de milagres e de unção, ele está fazendo agora através de você e na sua casa. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.